Aula de hoje, Baixa Idade Média, urbanização e cruzadas. Queridos, primeira coisa que vocês têm que saber sempre é que esse conceito de cruzadas se dá ao momento de um conflito, especialmente entre os islâmicos e os católicos. É aquela aula que eu falei para vocês em relação a ter os católicos firmado lá com Clovis, a afirmação, e também as cruzadas, que são expedições católicas a fim de reafirmar a fé católica, prestem bem atenção nisso, e a fim de reafirmar também a questão financeira, a questão de território. Então é um erro muito grande que as pessoas cometem de achar assim: olha, a expansão das cruzadas foi apenas para reafirmar a fé católica. Vou fazer que nem aquele padre Quevedo. Isto é uma mentira, não é, é uma mentira das mais sujas possíveis. Porque a fé católica naquele momento era reafirmada como sempre foi a Igreja Católica naquele momento se reafirmando nos seus territórios, e agora queriam buscar novos territórios também. A Igreja Católica, ela se firma em que aspecto? O primeiro aspecto da afirmação da Igreja Católica se dá no momento, inclusive, de você ter vitrais, igrejas, em tudo influenciava na música, no cotidiano. Eles tinham ali um poder, né? Uma catedral, por exemplo, a de Notre Dame, a Catedral de Reims, a Catedral de Château. A França, por exemplo, passava por essa influência direta da Igreja Católica. Então, é bom que a gente entenda que a Igreja Católica não influenciava só a questão religiosa, ela influenciava também toda a questão cultural. Ela determinava culturalmente como ia surgir, como ia se desenvolver aquela sociedade. A influência foi ótima. A influência da Igreja Católica, né, e a importância dela vem, como eu falei para vocês. Ela vai desde a Índia, na Península Ibérica, e as cruzadas são, nesse momento, eu afirmo para vocês, que não é só uma questão religiosa, e sim uma questão militar. Então, as cruzadas são expedições militares que são organizadas pela Igreja Católica, beleza? Inclusive lideradas a partir de 1095 pelo Papa Urbano II. Ele chamava isso de uma guerra santa. Na verdade, os inimigos do cristianismo era o conceito de expulsá-lo de Jerusalém. O domínio de Jerusalém, que estava sob o domínio islâmico, muçulmano naquela época, era uma desculpa, uma implicação e um objetivo da Igreja Católica para que fosse, naquele momento, invadir e expandir seus territórios dentro de Jerusalém. São 8 expedições que foram realizadas militar e religiosamente do século XI até o século XIII, beleza? Só depois da 8ª que se vai ter um sucesso, digamos assim. E não só, como eu falei para vocês, a conquista de Jerusalém. A igreja também queria recuperar o prestígio da população europeia. Ela queria destruir aquela imagem abalada que a igreja tinha. Então, outro ponto também, vai ter o reaquecimento, reaquecer a economia. A economia feudal, ela não dependia tanto da circulação de moeda, mas depois trocas, e essas buscas vão possibilitar, especialmente pela ideia de mercadores, os mascates, que são viajantes que vão em busca de expedições, em busca de território. Essa ideia de aumento da economia se dá por essas buscas, o que vai trazer também o chamado aumento populacional, que na verdade nós chamamos de renascimento urbano e comercial. Vamos ter aí uma expansão muito grande da população, o aumento populacional, vai ter maior mão de obra, vai ter que se produzir mais alimentos para atender a quantidade de pessoas, e para poder, inclusive, aumentar o número de participantes nas cruzadas, dos cavaleiros, a igreja oferecia, junto também da monarquia, o perdão das dívidas. Então eles tentavam, de alguma forma, ter um aumento, beleza? Ter um aumento dessa população. Ponto importante também,
as técnicas agrícolas vão se prolongando, vão se aumentando, vão se desenvolvendo. E aí o que vai acontecer? O seguinte: tudo que sobra, tudo que é excedente, vai começar a ser negociado na troca nas feiras, beleza? Então você vai ter agora, aos pouquinhos, um comércio, beleza? Nessas feiras que nós conhecemos, não. São entrepostos comerciais. Para no lugar, troca, né? Tem as saídas. Nessa feira que você vai comprar abacate, mamão, que o cara fica gritando no teu ouvido laranja, 30 ovos, R$12, que já aumentou. Não é nada disso não, tá, gente? A feira lá é uma feira de negociação. Essas feiras eram realizadas nos chamados burgos, que eram os núcleos, né? Por isso que a gente vê o termo burguesia. Prestem bem atenção. Os burgos é do centro comercial, onde rodavam, onde funcionavam, tá? Os núcleos populacionais, onde ficavam as cercanias lá dos castelos que se tinha na época. E aí surgiam, por exemplo, como eu falei para vocês, os novos grupos sociais, entre os quais os novos grupos, os burgueses, beleza? Outro ponto também é as corporações de ofício, tranquilo? O que eram as corporações de ofício? Os caras se juntaram de acordo com a profissão. Era como se fosse um sindicato, não esse que a gente vai brigar pelos direitos, não. Mas eles se reuniam, cada um na sua profissão. Vamos supor, o alfaiate se juntava com os alfaiates, o carpinteiro com o carpinteiro, o pedreiro com o pedreiro. E aí eles discutiam qual era o rumo, como é que ia se desenvolver, para onde ia o rumo dessas... da profissão de um modo geral. E aí nos exercícios, hoje eu vou ser bonzinho, vou me antecipar inclusive, tá bom? Tá, os exercícios conceituais, eu vou falar por alto, para vocês pesquisarem, tá assim, ó, analisa o renascimento comercial, não é isso? Analisa o renascimento do comércio, das cidades da Baixa Idade Média. E aí eu posso colocar para vocês o seguinte: com o fim que os bárbaros não vão entrar tanto nos territórios, gera uma mão de obra, beleza? Gerando uma mão de obra, você vai gerar um mercado de excedente, uma troca de material, é mais ou menos por aí. Olha eu dando colinha, hein? Nunca vi isso, hein? De que forma as cruzadas favoreceram a expansão das atividades comerciais? Olha que interessante essa. Elas abriam rotas comerciais importantes, tá, galera? Mar Mediterrâneo, por exemplo, que até então era dominado pelos italianos. Então, ali também uma nova rota comercial. Explique de que modo a Igreja Católica influenciava o dia a dia da população medieval. O que é o dia a dia, o cotidiano? Que nem eu falei para vocês, dentro daquele conceito de influência na igreja, o influência no cotidiano. Ela estava presente nas catedrais, nas abadias, na elaboração de calendários. Lembra o calendário cristão com as festas religiosas também? Na pintura, na música, distribuía donativos e alimentos para as pessoas pobres também. Isso ganhava um apoio danado, e é bom que a gente ressalte isso. E o que eram as corporações de ofício? Eu acabei de falar. Eles se juntavam para que desenvolver a luta pelo objetivo comum dessas produções, dessas expedições, né? Enfim. E é sobre a questão da cruzada, aí vocês vão dar o objetivo do capítulo, vocês vão ter que, além de prestar atenção na aula, dar uma pesquisada na apostila também. Espero que todos tenham entendido e vamos deixar agora escrito aí pra gente as nossas dúvidas.